Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, estavam com saudades? Eu confesso que eu tava com um pouquinho, assim. No começo não, porque a gente tava numa crescente, né? A gente acho que parou em maio de 2024 só, então desde maio de 2024 eram, né, 4, 5, 6 às vezes episódios por mês, então às vezes é complicado. Mas depois que eu peguei e botei as mãos num livro que meu marido me deu de presente de Natal, aí as coisas super fluíram. Eu falei assim, eu preciso muito voltar pro Li no Livro para gravar pra galera e falar sobre esse livro. O livro em questão foi assim, é uma publicação do Pipoca Nanquim, que se vocês me acompanham no @LiviaMulder, lá no Instagram vocês já sabem qual é. É o primeiro volume da saga de um personagem chamado Eric de Melibone. O nome é Saga Eric. E é o primeiro volume, e esse primeiro volume tem mais de 700 páginas, porque dentro dele tem 4 livros diferentes. Então hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro, que é o Eric de Melibone. A gente vai falar sobre o autor e sobre o gênero do qual este livro pertence, que é um gênero chamado de espada e feitiçaria. Que aí, eu pesquisando sobre o gênero para trazer para vocês, percebi que é um gênero do qual sou muito fã. Porque eu falei, gente, mas eu sou muito fã, porque eu adoro tudo isso que está descrito aqui. Então, esse primeiro programa, que a gente vai continuar só com o Eric durante janeiro inteiro, esse primeiro programa, ele é muito mais para introduzir esse autor, esse gênero, algumas referências, e aí o primeiro livro, que é um livro bem curtinho, acho que tem 170 páginas lá das 700, 170 é desse livro. Então, é um livro mais curtinho, mais tranquilo. E aí, nas próximas segundas-feiras de janeiro, aí sim eu vou falar muito mais sobre os livros, porque aí vão ter mais assunto, vai ter mais aventuras pra gente tratar e tal. Por enquanto, outra coisa, por enquanto não teremos quintas-feiras especiais de final de mês. Por quê? Ano passado eu perguntei pra vocês se vocês queriam saga, porque eu já tava pensando em parar com as quintas-feiras. Perguntei se vocês queriam saga, só 3 pessoas responderam a enquete. Eu agradeço muito, pelo amor de Deus, vocês 3 que responderam a enquete, não estou tirando vocês pra merda, tá? Por favor. Mas é que, como aparentemente a enquete não teve muita aderência, e muito provavelmente não teria muita aderência também em ouvintes, por enquanto a gente não teremos esses especiais de quinta-feira, a última quinta-feira do mês às 17 horas, tá? Então, é só segundas mesmo, às 17 horas, ok? Beleza, vamos lá. Começando como sempre começamos, né, falando sobre o autor, que se chama Michael Moorcock, nascido em 1939, lá em Londres, na Inglaterra. Cresceu lendo Edgar Rice Burroughs e Bernard Shaw. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Edgar Rice Burroughs mais pra frente. O Bernard Shaw, eu já citei ele aqui quando eu citei em algum programa, que, gente, não vou lembrar qual, eu citei o Pigmalião, que é uma peça do Bernard Shaw baseada num mito que vai depois virar um musical chamado My Fair Lady, com a Audrey Hepburn, tá bom? Lembre-se, você que está chegando agora, nós tivemos uma grande adesão de novos membros, de novas pessoas que assinaram ali no livro esse final de ano. Se você está chegando agora, eu lanço toda segunda-feira um episódio novo, e às quartas-feiras lá no @LiviaMulder no Instagram, eu coloco um post com essas referências que eu tô falando aqui. Por exemplo, Bernard Shaw, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, lá geralmente tem nome, tem alguns detalhes, tem uma fotinho que aí você pode usar para fazer uma pesquisa mais extensa. Beleza. O Michael, ele era muito fã desses caras, ele cresce lendo eles. Por causa disso, ele também cresce escrevendo, ele começa a escrever muito, muito cedo. E com 17 anos ele vai virar editor de uma publicação juvenil chamada Tarzan Adventures. E com 18 anos ele já vai escrever o primeiro romance dele, que foi publicado só em 1980, mas lá com 18 anos ele já estava escrevendo esse romance. Ele é um cara muito interessante, ele tá vivo, por sinal, até hoje, tá com seus 83, 84, se eu sei fazer conta, o que a gente sabe que eu não sei.
E para mim, particularmente, eu acho que 83 anos ainda dá um bom caldo de autor, então dá para ele lançar mais uns livros. O último livro do Eric que ele lança é, por sinal, em 2022. Então tá aí, tá ainda escrevendo, produzindo como tem que ser. Ele, por volta da década de 60, 70, vai ser um dos fundadores de um movimento chamado New Age Science Fiction. Porque ele não escreve só fantasia, né? O Eric em si é como se fosse uma fantasia e o espada e feitiçaria é um subgênero. Mas esse cara também vai escrever ficção científica. Esse New Age de ficção científica, ele é um movimento que está na rabeira de um outro movimento chamado Nouvelle Vague, que é um movimento cinematográfico que vai ter na França. Por causa desse nome Nouvelle Vague, o equivalente, com muitas aspas, tá? Muitas aspas, desta Nouvelle Vague, em países de língua inglesa, se chama New Age. Então você tem música New Age, filme New Age, e você também tem essa ficção científica New Age. Uma pessoa que faz parte desse movimento e que é considerada uma autora de ficção científica New Age, foi uma pessoa que eu já resenhei aqui, que eu amo de paixão dos livros dela. Se Deus permitir, a gente traz um outro livro esse ano, que é a Ursula Le Guin. Ela faz parte desse movimento New Age. E esse movimento ele tinha como objetivo experimentação do gênero com temáticas que eram típicas da década de 60 e 70. Então você tem liberação sexual, luta contra governos totalitários, você tem esse tipo de coisa envolvendo esta ficção científica New Age. Esse movimento foi apoiado por uma revista que ele era, por sinal, editor, chamada New World, né, que faz todo sentido na minha opinião. E em termos políticos, o Moorcock, ele se intitula anarquista, o que eu acho uma graça. Em 1962, ele vai publicar a primeira história do Eric, que não é essa que a gente vai resenhar hoje, tá bom? Não é. A história que a gente vai resenhar hoje, que é o Eric de Meniboné, ele é um livro lançado em 72, deixa eu só confirmar aqui. Porque, né, ano novo, nova eu, né, New Year, New Me, agora estou anotando tudo, pessoas. Estou realmente anotando tudo para não esquecer mais o nome, nem a data de nada. Exatamente. O primeiro que a gente vai falar hoje vai ser o livro Eric de Meniboné, que foi lançado em 1972. Por quê? Porque claramente ele não lança esses livros na cronologia da história. Ele vai lançar esses livros, assim, começa com um, aí depois faz um prequel, depois vai lá pra frente no futuro do personagem, depois volta, e aí fica, assim, então, criando histórias onde a cronologia do personagem não está organizada. Esse lançamento da Pipoca Nanquim, ele organiza essa cronologia do personagem. Então você vai ter bem o comecinho, com ele sendo lá o imperador de Meniboné, e aí depois, enfim, a gente começa daqui a pouco. Antes de realmente entrar no livro, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse gênero, porque essa conversa vai ser aquilo que vai dar lastro para a nossa conversa sobre o livro em si, tá bom? Então vamos lá. O que é espada e feitiçaria? Começa assim. Em 1961, o próprio Michael Moorcock, ele manda uma carta para uma revista, e essa revista falando assim, olha, tem um cara que eu adoro, chamado Robert E. Howard, já vamos falar sobre ele, e ele publica aí com vocês os contos do personagem dele, que é o Conan, o Bárbaro, só que eu não acho que desses contos que ele está escrevendo sejam fantasia ou ficção científica. Ele é uma fantasia, mas uma fantasia diferenciada. A gente precisava dar um nome para esse subgênero dessa fantasia. Aí vem um outro autor chamado Fritz Leib, se eu estou falando certo o nome dele. E esse autor também manda uma carta. E junta-se essas duas cartas, eles começam a conversar, e este autor, o Fritz, dá o nome de espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, como é em inglês. E ele faz esse espada e feitiçaria como uma piadinha de um gênero de cinema que existe nessa década, assim, 60, 61, que eram filmes hollywoodianos, que eram filmados na Cinecittà, que é um grande estúdio da Itália, épicos, que eram épicos de espada e sandália, porque era, sei lá, Ben-Hur, Espartacus,
né, Covardes, que são esses filmes que eram filmados na Tinetitá e se passavam contavam histórias da antiga Roma, por exemplo. E aí ele tinha esse subgênero chamado espada e sandália, ele meio que se apropria desse nome e coloca espada e feitiçaria. Não confundir com capa e espada, que também é um subgênero, mas não é da fantasia. E vão ser livros como, por exemplo, Os Três Mosqueteiros do Dumas, sabe? Então, mas aí já é um outro gênero, tá certo? Mas então vamos lá. O que realmente vou diferenciar a espada e a feitiçaria, esse subgênero, de um outro subgênero muito consumido na fantasia, chamada alta fantasia. A alta fantasia por exemplo, Senhor dos Anéis é alta fantasia. Então, ele é uma história, é um livro de alta fantasia que vai contar uma situação em que aquele mundo inteiro que foi construído vai passar. Então, você pode sim ter o herói, geralmente você tem, né? Você pode sim ter um grupo de protagonistas que tem lá suas jornadas internas e externas, tem suas evoluções, mas o perigo não é enfrentado única e exclusivamente por eles. O perigo é enfrentado pelo mundo a qual eles pertencem. Por exemplo, Sauron está ameaçando a Terra-média. Então você tem lá o Frodo, você tem lá o Aragorn, você tem lá o Gimli, você tem lá o Legolas, todo mundo. E cada um tem sua própria evolução. O Merry e Pippin vão conhecer Barbárvore, cada um ali vai ter a sua coisa. Porém, a história em si não é a jornada de um ou de outro. A história em si é essa grande mitologia que afeta o mundo inteiro no qual eles pertencem. O Espada e Feitiçaria não tem isso. O Espada e Feitiçaria ele vai se concentrar no indivíduo, em um protagonista em específico. E aí, ele vai pegar este indivíduo e ele vai trabalhar a história deste indivíduo. Então, é isso. A história inteira, ela gira em torno daquela pessoa, ela gira em torno daquelas decisões e da evolução daquele personagem. E, paralelo a isso, você tem algumas características, como, por exemplo, são histórias violentas, você tem criaturas, porque, obviamente, espada e feitiçaria, então você vai enfrentar muita magia, muitas criaturas, geralmente, esses personagens são anti-heróis, né, ou são heróis trágicos. O caso do Eric, eu acho ele muito mais um herói trágico do que um anti-herói, por enquanto, né. E aí você pode virar para mim e falar assim, Lívia, mas pelo que você tá me falando, qual é a diferença entre espada e feitiçaria e mitos gregos? E eu te respondo, nenhuma. Tirando, obviamente, o período no qual elas se passam. Aliás, as histórias de espada e feitiçaria, elas são histórias que bebem muito em mitos gregos, né? Aliás, é isso, bebe muito. Você tem, sei lá, Teseu, Jasão, você tem Odisseu, todos são personagens que podem ser vistos ou como heróis trágicos ou como anti-heróis. Eles têm muita violência, eles têm muita feitiçaria e eles enfrentam criaturas. E Eric, por exemplo, vai também ter momentos em que Eric vai entrar em contato com os deuses, assim como esses grandes heróis gregos entravam em contato. Um era abençoado por Atena, o outro fazia sei lá o que para Afrodite. Então você tem também a mesma coisa aqui, com a diferenciação que, ao invés de se passar na antiga Grécia, você tem uma história se passando em um mundo alternativo que lembra, obviamente, a Alta Idade Média. Daí o fato que as raízes desse subgênero estão tanto na mitologia grega como nas lendas arturianas, que também o pessoal do Rei Arthur vai enfrentar o dragão de Pelinor, por exemplo, as bruxarias da Morgana, babá. Você vai ter como autores que são autores de raízes, né, desse subgênero, um cara que eu nunca ouvi falar, mas que pelas minhas pesquisas ele apareceu muito, Sir Rider Haggard. Não sei quem é esse cara, infelizmente. O Edgar Rice Burroughs é um cara que eu já falei aqui no livro dele, porque ele tem... Quer dizer, primeiro ele é conhecido mundanamente como o criador de Tarzan, né?
Mas não é por causa de Tarzan que eu conheço ele. Eu conheço ele por causa de uma série de livros que ele lançou, chamada, acho que era As Aventuras em Barsoom, uma coisa assim, que aqui no Brasil a gente conheceu como A Princesa de Marte. Eu amo esses livros, já falei desses livros aqui. Não gosto, quer dizer, gosto do filme, mas como uma sessão da tarde, uma versão sessão da tarde de John Carter, que é o John Carter de Marte. Mas os livros eu acho fantásticos, fantásticos. Você lê muito claramente no primeiro Eric, e a gente vai discutir isso, a influência do Edgar Rice Burroughs, especialmente na personagem da Cimorio, que é o grande amor do Eric. Para mim é muito claramente uma citação, uma alusão ao que Deja Torres, que é a amada do John Carter, para esse protagonista. Vai ter também o Alexandre Dumas, que eu já citei também como uma das raízes desse gênero, né? Escritores que vão influenciar escritores que fizeram o gênero espada e feitiçaria. E a gente tem o maior de todos esses caras, que na verdade é o cara que inaugura esse gênero, que os seus escritos são os escritos que vão inaugurar o gênero de espada e feitiçaria, que é o Robert E. Howard, que é o criador do Conan o Bárbaro. Ele vai criar o Conan em 32. Então, para você ver, em 32, e aí só vão nomear o gênero em 61. Então, você tem todo esse período que, por enquanto, não tinha muito nome ali, né? Eles tinham eles chamavam de coisas, davam alguns nomes, mas não tinha um nome específico, que quem vai dar esse nome específico é o Fritz e o Michael, por causa do Conan e do Robert Howard. O Conan, ele era publicado na Weird Tales, que também a gente já falou aqui no episódio de Lovecraft. Lovecraft foi editor da Weird Tales e ele foi... ele escrevia para Weird Tales, então, sim, todo mundo se conhecia. Não tem muito pra onde correr aí. Ele publicava na Weird Tales, a galera lia a Weird Tales, e até que, um belo dia, o Michael Moorcock mandou lá pra um fanzine, pra uma revista que ele lia: olha, a gente precisa dar um nome pro gênero que o Robert Howard escreve. Temos mulheres nesse gênero? Temos uma mulher nesse gênero. Na verdade, temos algumas, mas eu não as conheço. Porém, o nome ficou muito claro que era um nome bem famoso, que era considerado uma pessoa que faz parte desse gênero espada e feitiçaria, que é a Marion Zimmer Bradley, né? Que a gente conhece por Brumas de Avalon, por todo o ciclo de Avalon, na verdade, que são muitos livros. E é dito nas pesquisas que eu fiz uma coisa muito clara, e uma coisa que fica clara para mim no Princesa de Marte, fica clara para mim no Eric, e também acaba, por mais que você tenha ali um protagonismo feminino, também fica claro no Brumas de Avalon. Como a violação sexual, o perigo que a mulher, que a personagem feminina passa, ser a violação sexual, é algo muito presente nessas histórias. Você tem isso no Princesa de Marte, você tem violações sexuais ao longo do Brumas de Avalon, e você tem este perigo também, a Cimorio, que é o grande amor de Eric, sendo ameaçada né? Porque para esse tipo de história, onde o protagonismo é masculino, ser violado, ser sua esposa violada é uma vergonha para o homem. Ou seja, eu quero atingir aquele cara, eu vou violar a mulher, porque é isso. Estamos falando de histórias que são muito legais, histórias muito bacanas, mas ainda são histórias criadas em 1960, 1930, 1940. Então, você não tem esse conhecimento, que deveria ser óbvio, né? De que mulheres e homens, que a mulher não é pertencente ao homem, e sim são indivíduos que ambos merecem respeitos e direitos iguais. Mas enfim, era para eu falar agora o sinopse do Eric, mas claramente eu tenho 20 minutos de episódio já. Eu vou chamar aqui o nosso comercial, e aí eu vou voltar com a sinopse primeiro, alguns das minhas conclusões sobre o livro, e aí eu vou avisar quando eu for começar os spoilers. Como é um livro pequenininho, é um livro de 170 páginas, eu consigo
falar sobre ele até o final, tá bom? Então, saiba que depois do Reclame, teremos primeiro a sinopse e aí eu aviso quando for começar os spoilers. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, sobre o que se trata o livro Eric, de Melibone, que é o primeiro livro da saga, do volume 1 da saga de Eric, lançado pelo Pipoca Nanquim, que não está me patrocinando. Quem está me patrocinando é André Rideu, meu marido, que me deu esse presente de Natal, tá? Comprou em pré-venda. Fiquei impressionada, gente. Ele tinha dito que nunca mais ia me dar livro, que eu tinha muito livro. Ele sempre batia na tecla, você tem muito livro. Mas foi lá e me deu livro. Por quê? Porque viu que era o que ia me deixar feliz. Isso sim é marido. Então, vai contar a história do Eric, que é o imperador da ilha de Melibone, que é uma ilha onde, assim, eles não são humanos, tá bom? Eles vivem num mundo onde existem humanos e esses humanos são chamados dos reinos jovens. E esse cara, ele vive nessa ilha onde ele é imperador desse reino. É um reino que já foi muito poderoso, ainda tem muito poder, né? Já foi muito poderoso, mas este poder está em declínio agora. E na minha concepção, o Eric, ele é a representação física do declínio de Melibone. Como assim? Quando o Eric nasceu, a mãe dele morre no parto. E ele nasce uma pessoa albina e muito debilitado, muito fraco. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que albinos são debilitados e fracos. É o personagem, tá bom? Acho que é sempre bom a gente salientar isso. O pai, né, o imperador, que era um cara já que gostava de ler, que era um cara já com com a cabeça no lugar, mas que ainda assim era o imperador deste reino, que era um reino de conquistadores, era um reino que botava medo nos reinos humanos ao seu redor. Sofre muito, decide não se casar de novo. Então o Eric é o único herdeiro dele. E um cara muito debilitado. Então eu acho muito simbólico que este cara debilitado, e ele é tão debilitado a ponto de que ele precisa tomar uma poção mágica para conseguir levantar da cama, sabe? Ele é um cara muito fraco. Então ele, de tempos em tempos, a cada hora, precisa tomar uma poção, porque senão ele cai e ele não tem força para levantar a espada dele. Como é que o imperador de um reino conquistador vai fazer isso? Não vai ter condições de levantar a espada, entendeu? Então, para mim, é muito simbólico que esta pessoa em si seja o imperador de um reino que já foi muito grande, porém que agora está com seu poder em declínio. O Eric, ele tá prometido para uma menina, que é a Simoril, e a Simoril, ela tem um irmão, que é o primo dele, que é o Ircon. Eu chamo Ircon, mas enfim. Eu fico pensando assim, porque o Ircon é primo do Eric e irmão da Simoril. Então a Simoril é prima do Eric também? Não acho correto, né? Mas enfim, cada um. E aí, o Ircon, ele representa aquilo que Melibone acredita ser o ideal de um homem. Ele é alto, ele é fortíssimo, tem cabelos negros e vive correndo atrás de batalhas. E, enfim, ele é aquilo que dentro, e aqui é muito legal a gente saber, dentro do gênero de espada e feitiçaria, ele é a representação do herói perfeito desse gênero. Por exemplo, Conan. Conan é um cara alto, é um cara forte, é um cara que brande sua espada, não tem medo de se jogar na frente dos outros. Eu acho, né? Pelo que eu lembro dos filmes do Schwarzenegger, porque eu nunca li Conan. Comprei pra ler, depois que eu comecei a ler Eric, e falei assim, pô, vou ter que ler Conan agora. Mas enfim, então assim, muitas pessoas que você for procurar ouvir sobre Eric, muitas pessoas chamam ele de o anti-Conan, exatamente porque ele tem essa antítese, tanto física quanto intelectual ao Conan. E o Conan, nesse caso, ele é muito claramente representado, o Conan como tropo, tá? Como
tropo, gente, como o tropo do personagem. Ele é representado pelo primo do Eric, né, que é este cara fortíssimo, tal. O declínio de Meniboné tá tão acentuado que eles descobrem que existe um grupo de humanos que estão planejando atacar a Cidade dos Sonhos, que é a cidade capital do reino de Meniboné. E por que essa cidade tem esse apelido? O nome é Imhir, uma coisa assim, o nome da cidade. Enfim, nomes difíceis. Mas eles chamam ela de Cidade dos Sonhos. E por quê? Porque é do costume dos meolibolianos se drogar. Eles se drogam para conseguir sonhar. E, tipo, sei lá, eles sentem muito prazer em sonhos de todos os tipos. De pesadelos a sonhos prazerosos. Então, eles são cidadãos que vivem muito drogados para conseguir sonhar. Né? Então, por isso se chama Cidade dos Sonhos. Achei muito interessante você falar isso. Enfim, aí eles descobrem que vão ser atacados, né? E aí começa a se desenvolver um plano do primo do Eric para, então, conseguir dar um golpe no trono, que é o trono de Rubi, e ficar, então, com o Império de Meniboné, e, consequentemente, também casar-se com sua própria irmã, Simoril. Essa é a sinopse do livro, tá bom? Eu vou até aqui e já vou falar um pouco sobre a escrita do Michael, porque, assim, eu conheci Eric através de histórias em quadrinhos, tá? Eu nunca li as histórias em quadrinhos, descobri que existiam, são histórias em quadrinhos, se eu não me engano, desenvolvidas na França, a priori, e são muito bonitos, né? E aí, também na internet, se você jogar Eric e Meniboné, vai ter uma infinidade de artistas que desenham esses personagens. E eu entendo isso. Por quê? Porque diferente, por exemplo, de Tolkien, já que a gente fez uma comparação entre Espada e Feitiçaria e alta fantasia, Tolkien, quando ele escreve, ele deixa muito claro como é visualmente o condado, Rivendell. Ele deixa muito claro como é Minas de Moria. Se você é um leitor visual, eu sou uma leitora que eu gosto de descrição exatamente porque eu consigo visualizar muito facilmente na minha cabeça aquilo que o autor está descrevendo e eu consigo entrar melhor nessa história. Então você consegue, sabe, identificar espaço, onde a ação está acontecendo, passagens de tempo, tal. O Michael Moorcock não vai fazer isso. Ele vai ser um autor que, em termos de escrita, ele é muito direto ao ponto. Ele é muito sucinto. Ele vai, por exemplo, no começo da história, descrever o trono de Rubi, que é o trono do Império do Eric. Que é um trono que ele é muito alto, ele é feito de cristais de rubi. Até o pessoal do Pipoca Nanquim, eles fizeram um vídeo no YouTube que eles falam sobre como visualmente ele lembra o Trono de Ferro de Game of Thrones, e o George R. R. Martin já deixou claro que se inspirou também em Eric de Meniboné em algumas coisas. Então, enfim. Então você tem, por exemplo, a visão do trono. Aí passa a história, aí você vai ter a visão de um barco que o Eric vai conseguir para ele navegar. Mas fora isso, você não sabe como é realmente o castelo do Eric. Você não sabe realmente como é a arquitetura da Cidade dos Sonhos. Você não tem isso descrito. Então, assim, são poucas descrições. Você consegue, obviamente, entender a passagem de tempo. Tirando ali um meinho que a gente vai conversar um pouquinho ali na parte de spoiler, fora isso, você consegue muito, muito claramente entender a passagem de tempo. Agora, não é uma prosa tão fantástica assim. Eu acho que ele desenvolve muito bem as dúvidas e temáticas do personagem, né? Porque, como eu falei, como o Eric ele era um personagem, ele é um personagem muito, muito debilitado durante muito tempo da vida dele. Então, ele é um personagem que ele passou muito tempo da vida dele deitado, convalescendo, lendo. Então, ele tem um intelecto diferente da galera de Meniboné, que ele também herda do pai, porque a biblioteca era do pai, enfim. Então, essa descrição de como o Eric, ele é um meliboliano muito diferente, não só fisicamente, mas mentalmente, em termos de crenças, em termos de contato com filosofias que
o império dele, a galera, a maior parte do império dele não tem. Isso o autor faz de uma maneira linda, brilhante, muito clara. Então eu acho que assim, é um livro que, se você é uma pessoa que talvez não goste de muita descrição, vai ser super pra você. Eu senti falta. Mas aí, como eu falei pra vocês, existe histórias em quadrinhos e essa falta de descrição, onde ele só descreve coisas muito, muito específicas, na minha opinião, dá muita liberdade para que outros autores, outros desenhistas, outros artistas venham e se apoderem um pouco também dessa história, deixando ela mais rica, tá bom? Então não acho uma coisa tão ruim assim. Ó, seguinte, agora eu vou contar o livro até o final. Vou ser bem rápido, porque a gente já tá bem adiantado nessa gravação. Mas então assim, se você não quer ouvir, tá? Beleza. Segunda-feira que vem vamos falar sobre o segundo livro de Eric. Estamos nos principais agregadores, alguns públicos, alguns pagos. Estamos até no YouTube, você consegue ouvir a gente gratuitamente. E é isso, tá bom? Me segue lá no @LiviaMulder. Beijo, até segunda que vem. Se você quiser ouvir, é a partir daqui, tá bom? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, durante esse ataque, que eles obviamente estão preparados porque eles descobriram isso, eles acabam vencendo ali a batalha principal, tal, e alguns barcos dos reinos jovens, que são dos humanos, estão prontos para fugir. E aí o Eric falou assim, deixa, a gente já fez o que tinha que fazer, tá ótimo. A galera ao redor, inclusive o primo, fica pesando na dele e falou assim, não, a gente tem que ir lá, tem que matar todo mundo, porque Manny Boné precisa botar o medo no coração dos homens, não sei o que, e o Eric acaba cedendo, né, falou assim, tá bom, vamos lá, vamos matar todo mundo, já que é o que vocês querem e tal. Só que quando ele chega no meio do caminho, dá ruim pro Eric, por quê? Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha que tomar umas poções mágicas ali pra conseguir ficar up? Mas essas poções, elas têm uma duração. E aí, quando ele chega ali, não estava planejado eles irem atrás desses barcos, falha. Então, ele já não tem mais força pra segurar a espada, tal. E aí, o primo dele vê isso e meio que joga ele pra morrer. Tá com armadura, né? Joga ele na água e fala assim, vai afogar, vai morrer. E é aqui que você tem o grande deus Ex Machina, que aí ele é capturado não, né? Recebido por uns elementais da água que falam assim pra ele, olha, a gente conhece o teu destino, então você não pode morrer agora, e bababá bibibi, e vamos fazer um acordo aqui, pede aí alguma coisa que você quer, porque a gente te acompanha há muito tempo, a gente gosta de ti, tal. Aí ele falou assim, então me levem pra Manny Boné, me deixem ali, porque aí eu consigo voltar para impedir o meu primo de usurpar o meu trono. Nesse meio tempo, o primo tá indo para Manny Boné, chega lá, revela para todo mundo no cais mesmo que Eric foi dessa para melhor, né? Foi de Americanas. A Simoril, que foi lá no cais receber o amado, tem um choque e o irmão dela ainda deixa muito claro assim, olha, vou casar com você, você vai ser a minha imperatriz. Ainda passa a mão dela na frente de todo mundo, gente. Uma coisa nojenta. E pra completar, ele vira pro comandante do navio, que sabia muito claramente que ele tinha matado o Eric, fala assim, olha, leva ela presa. E o cara vai no meio do caminho, uma coisa horrorosa, pensando em violentá-la. É uma coisa horrível, assim, horrível. Tadinha, sério. Eu espero muito que venha alguma personagem feminina boa, porque, porra, as gurias desse livro só sofrem. As gurias, só tem uma, tá ligado? Quando eles chegam lá no trono de Rubi, estão de cara com Eric, haha, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, sabe? E aí fica, não, tá, prendam este homem, e capa, espada, e pacacá, prendem o primo do Eric, que eu nunca vou lembrar o nome. Levem ele tal para tal local e tragam a Simoril para me ver. A Simoril vem, troca um jura de amor e fala assim, levem ela também, porque aí a gente vai decidir o que vai fazer com o meu primo. Aí nesse meio tempo o primo consegue escapar da prisão, sequestrar a Simoril e levar ela de aparecer no mundo. O Eric fica puto com isso e tal.
esse meinho, eu vou ser muito sincera, do meinho, do momento que ele é jogado na água até aqui, eu acho que a progressão de tempo é muito mal feita. Não fica claro quanto tempo demora, a impressão que eu tenho é que é um vai e vem, assim. Eu acho que esse meinho é bem mal escrito, tá? Mas é a única parte que eu acho fraca, esse imbrógliozinho. Aí, o Eric fica pé da vida, sai procurando, ninguém sabe onde eles estão. Obviamente, eles usaram feitiço, porque o primo, além de ser um mega gostoso, um mega delícia, um mega espadachim, também é um mega, é um mega feiticeiro, né? Óbvio. Por que não? Não é mesmo? Aliás, aqui não existe homem feio nem mulher feia. Todo mundo é lindo e gostoso, aparentemente, nessa história. Então, ser lindo e gostoso e ainda ser um grande espadachim, ainda ser um gênio, ainda ser um feiticeiro, ainda ser um imperador, é fichinha, sabe? Fichinha. Aí ele fica meses pesquisando onde eles podem estar, tal, não encontra, ele resolve então invocar um demônio, que eles chamam de Senhor do Caos. O nome dele é Auriok, na verdade, tem um L aí no meio. Desculpa que eu não consigo falar, não tenho língua pra isso. E aí ele faz um pacto com esse demônio, Auriok, falando assim, olha, você me fala onde é que tá a Silmaril e eu te dou o que você quiser, né? Aí o demônio falou assim, beleza, você vai ser meu escravo, em algum momento eu vou vir cobrar isso de você, mas por enquanto eu preciso que você preencha o seu destino. De novo o destino dele, que ele não sabe o que é. E ele fala, beleza, se é só isso, tamo junto. E ele fala assim, olha, ela tá em tal local, junto com o teu primo, ninguém encontrou, se passaram 4 meses. Ninguém encontrou isso porque eles têm um espelho que suga a mente das pessoas, suga as lembranças. Então, quando a pessoa olha para eles, eles mostram o espelho, a pessoa esquece que eles viram, que eles foram vistos. Mas tá nesse local. E aí lá vai o Eric com o fiel escudeiro dele, né? O melhor amigo, que é o Divin Tarvar, que aí eu não falei dele, mas ele é um personagem fantástico. Ele é um senhor dos dragões, porque sim, temos dragões aqui. Ele é um senhor dos dragões que embaixo da ilha tem dragões adormecidos que são usados como armas de guerra. Então eles ficam adormecidos um tempo e quem cuida deles é esse personagem, que inclusive tem um filho, e a única coisa. E assim, esse personagem ele é muito bom, porque ele é a gente. Pelo menos eu me identifiquei absurdamente com ele. Ele é muito fiel ao Eric. Ele entende que o Eric é um cara muito legal, é um cara que tá fazendo o melhor que pode. Ele tem o coração no local certo, porém, nem tudo que o Eric faz ele concorda. E a gente vai entender isso exatamente, especificamente no final, que foi o que me pegou bastante. Beleza, eles vão, atacam, conseguem vencer numa batalha super bacana, com um lance ali bem greco-romano, uma armadilhazinha ali bem greco-romana. Achei super bacana. Encontra a Silmaril, que tá meio que adormecida, porque o irmão dela, primo do Eric, meteu um monte de sonífero na coitada, deu Zolpidem lá pra menina. E esse primo também fugiu para os portais da escuridão, ou portais da sombra, não vou lembrar, que é uma dimensão onde supostamente 2 espadas que já foram espadas que foram citadas lá no começo da história ficam, que são espadas rúnicas e mágicas que foram pertencentes à família do Eric e foram perdidas há muito tempo, porque são espadas muito poderosas, mas de má índole, que é a Morning Blade e a Stormbringer, que são particularmente nomes muito da hora, na minha opinião. Muito da hora mesmo. E aí o primo vai para essa dimensão, fugido do Eric, para conseguir essas espadas, e o Eric vai atrás com a ajuda do demônio. Lá ele encontra mais 2 pessoas e é bem bacana. Tem uma delas que é eu queria lembrar o nome, mas eu não vou lembrar o nome, que é um cara que de tudo esquece, é muito legal. Só que quando ele olha pro Eric, ele sabe o destino também do Eric. Só que ele finge que não sabe, e o Eric percebe isso e fala assim, não, você lembrou qual é o meu destino sim, que eu sei que você lembrou, deu pra ler na tua cara. E o cara, não sei do que você tá falando, não, tal. Ele também encontra um arqueiro que vira amigo dele e entra pra party, né? Que é quase um jogo de RPG isso aqui. E aí eles finalmente encontram onde está o seu primo, que já está assim, quase botando as mãos nas 2 espadas. No momento que eles encontram o primo, apaga as luzes, entre aspas, as espadas desaparecem e uma aparece na mão de uma
pessoa. Então, a Stormbringer aparece na mão do Eric e a Morning Blade aparece na Mornblade aparece na mão do primo. E aí começa-se um bate lá espada, bate lá chute, bate lá soco, uma confusão, uma gritaria dos dois duelando. É bem legal essa parte, na minha opinião. E ao mesmo tempo que eles estão duelando, o Eric já percebe que ali tem Acabei de perceber que o nome Eric é o sobrenome dos meninos de Fullmetal Alchemist. Edward e Afonso Eric. Bom, enfim, voltando aqui. É assim que funciona a minha cabeça, senhoras e senhores. Enfim, eles descobrem ali que essa espada, ela é senciente, ela tem uma vontade própria, ela tem uma sede de matar muito grande, porque ela se alimenta da alma daquele que ela mata. Então ela quer matar o primo do Eric e muito provavelmente a outra espada também quer. Então, além de ser um duelo entre os dois, é um duelo entre as espadas. E aí é o tempo todo o Eric duelando com o primo e ao mesmo tempo, em termos de vontade, duelando contra a espada. Porque ele fala assim, eu não posso matar meu primo porque ele precisa voltar e ele precisa acordar esse Moril. Então, amiga, não vai rolar. Não vai rolar você matar esse homem. E aí, ali, quase um embate duplo, o Eric vence os dois embates. Ele faz um acordo com a espada, falando assim, olha, é só para desarmá-lo. E ela desarma ele, e a espada do primo desaparece. Muito provavelmente, lá pra frente da história, ela vai voltar. Isso aí tô prevendo já. E o primo vai com ele de volta para Melibone, dessa vez arrasado, porque o problema dele com o Eric era a fraqueza do Eric. Na cabeça dele, assim, sou melhor que você, era pra eu estar aí. Só que no momento que ele é claramente derrotado e ainda por cima não ganha o direito de morrer em combate, ele meio que percebe e entrega os pontos pro Eric e fala assim, não, realmente você é o melhor. Voltam, acorda-se Moril, festas, bolinho de queijo, bolos, guaraná, pipoca, e até que vem a pior parte do livro pra mim, que é o final, onde o Eric tá com a Simoril e fala assim, amiga, quer dizer, amiga não, né? Tipo, amor, eu percebi que Melibone tá em uma decadência, tá em declínio, o negócio vai pegar aqui, a gente precisa mudar a cabeça, a cultura desse povo, e não vai ser fácil. Para fazer isso, eu vou precisar ficar 1 ano longe do trono, para conseguir visitar outros locais e então trazer uma cultura diferente para cá. Como se fosse fácil, né, amigo? Mas enfim. E esse Moril fala assim, pô, mas 1 ano é difícil. Primeiro, eu não vou com você, eu vou ficar, essa aqui é minha casa, aqui que eu tenho que ficar. Segundo, quem vai ficar no teu lugar? Você. Eu não quero ficar. O meu amigo, o Senhor dos Dragões, ele não vai aceitar. Então só tem uma pessoa, o teu irmão, meu primo. Amigo, eu li 172 páginas de tu brigando com esse homem tentando te matar, te dando um golpe de estado, passando a mão na própria irmã, pra tu me botar ele no final? Nossa, eu fiquei tão revoltada que eu tava deitada na cama, lendo, e o André tava jogando o joguinho dele do meu lado. E eu fiquei revoltadíssima. Aí o André falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei assim, acabei de ler o personagem tendo um peido mental. Porque pra mim é isso. A pessoa não pensou, ela peidou pela cabeça, pra ter uma ideia dessa. Eu fiquei puta. Eu falei, não acredito. Não acredito. E ele vai e coloca o primo no trono. E eu fiquei assim, é por isso que eu acho, assim, isso aqui é uma previsão minha, tá? Porque eu não sei o que vai acontecer. Ainda nem comecei a ler o segundo, mais de 200 páginas rapidinho. Mas pra mim fica muito claro que ele vai se arrepender profundamente dessa decisão. Principalmente porque a Simoril fica pé na vida e antes deles se separarem, ela fala assim, você, por causa de você e dessa sua decisão, você vai trazer a desgraça a todos nós. Pra mim, isso é um foreshadowing que o autor tá dando. E assim, provavelmente porque lembra que eu falei que esse livro foi escrito em 72, mas o primeiro publicado em 62? Que esse livro é uma prequel, eles não foram, a história não é publicada em ordem cronológica? Então, pra mim, isso aqui já é um foreshadowing de algo muito ruim que aconteceu. E vai ser bacana, na verdade, porque eu vou descobrir junto com vocês, tá bom? Semana que vem a gente vai conversar sobre o segundo livro e sobre o que aconteceu. Termina então isso, ele botando o primo dele por 1 ano no trono e indo navegar pelo mundo com sua Stormbringer para poder
trazer supostamente uma salvação para Manny Bonnet. E fim do primeiro livro, Eric de Manny Bonnet. Por favor, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Estaremos aqui todas as segundas-feiras até o final do ano, às 17 horas, te entregando episódios novos. Você pode ouvir esse episódio não apenas no Spotify, ou na Apple, ou na Amazon Music, mas você também consegue escutar em agregadores gratuitos, como por exemplo o próprio YouTube. Você consegue escutar esse episódio. Vá lá no @LiviaMulder no Instagram para pegar as referências que eu fiz desse episódio em um post que vai ao ar nessa quarta-feira. E é isso. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Fique conosco em janeiro, que nós vamos acompanhar toda a saga de Eric, pelo menos a primeira parte, o primeiro volume. Vão ser 3 volumes ao todo, 1 por ano. Então, todo começo de ano vai ser isso. E eu tenho muitas coisas legais já engatilhadas para 2025, tá bom? Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.